dizendo. Aqui nós estamos vendo a imagem, né? Do deslocamento populacional, aí diz, ao longo dos anos, diversos deslocamentos populacionais ocorreram no Brasil. Essas pessoas migraram para outras regiões por diferentes motivos, principalmente em busca de melhores condições de vida. Então, geralmente, as pessoas migram, saem de um lugar e vão morar em outro, querendo melhorar de vida, ter um melhor emprego, melhor escola, uma melhor casa, tá? Então, querendo melhorar de vida em todos os sentidos. Um lugar que tenha mais escolas para os filhos, para a pessoa própria, né, para si próprio, porque o adulto também estuda. Então, você quer um lugar que tenha mais segurança, menos violência. E aí você vai se deslocando, saindo de um lugar para morar em outro. Aí nós estamos vendo as pessoas com malas. Então, isso aí é uma rodoviária, porque tem ônibus, né? Tem meio de transporte terrestre. Então, isso aí é uma rodoviária. Aqui está dizendo que são pessoas que chegam do Nordeste em busca de novas oportunidades em São Paulo, as duas maiores cidades que recebem muitas pessoas de outros estados e vindo procurar melhores condições de vida, são os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Essas duas cidades, as pessoas recebem muitas pessoas de vários estados, principalmente os nordestinos. A população em movimento. Observe a cena a seguir. Maria, que pena que você vai se mudar de cidade. Mas é por um bom motivo. Minha mãe estava desempregada e agora conseguiu um emprego lá em Cuiabá. Então, por que Maria vai se mudar, gente? Por que ela vai se mudar? Porque a mãe dela está desempregada. Não, ela vai se mudar. A mãe dela estava. E aí, a mãe dela o quê? Conseguiu um emprego lá em Cuiabá. Isso aí, ela vai se mudar porque a mãe dela arrumou um emprego. Se ela arrumou um emprego, ela não está mais desempregada, ela agora está empregada. Você tem algum amigo ou você conhece alguém da sua família que já teve que se mudar da cidade onde a pessoa morava? E você sabe, por acaso, quais foram os motivos ou qual foi o motivo que fez com que a pessoa tivesse que se mudar? Tia, meu pai se mudou e eu não sei que motivo ele se mudou. Ah, tá. Fala, Júlia. Um amigo meu, eu esqueci o nome dele, né? Mas eu e minhas duas amigas, a gente brincava muito juntos, quando a gente tinha 7 aninhos. Daí ele teve que ir para outro país, porque a mãe dele conseguiu um emprego em outro país. Então foi morar mais longe ainda. Ok. Portugal. Ah, tá. A qualidade de vida lá é maravilhosa. Maravilhosa. E também eles falam a mesma língua que a nossa, só com pequenas diferenças, assim. Com um português mais puxado, carregado. Já faz. Eles falam mais ou menos assim: você quer um pãozinho, senhor? Isso, já facilita o entendimento, né? A comunicação entre as pessoas. Fala, o Davi Mendes. Meu pai, ele fica se mudando toda hora, não sei o porquê. Toda hora você se muda? Seu pai se muda e você também vai junto? Não, porque eu não moro com ele, eu moro com minha mãe. Ah, tá. Mas seu pai precisa sempre se mudar. Então, tá bom. Então, quando as pessoas se deslocam de seu lugar de moradia para viver em outras regiões, dizemos que ocorreu um deslocamento populacional ou uma
Migração. Tainara, o que está acontecendo aí? Então, vai, sublinha aí o que a tia pediu, por favor. Sublinha aí o que a tia pediu. Então, quando as pessoas, até regiões. Pode repetir, tia? Eu tava pegando uma marcação. Primeiro parágrafo da página 244. É até onde? Tia, qual é a página mesmo? 244. É até onde, tia? Primeiro parágrafo. Até regiões. A internet caiu. Mas agora você já está aí de volta. 244. Vai lá, gato. Só o microfone, porque quando a câmera dele tá aberta, tá travada. Os migrantes são pessoas que se mudam de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Podem sublinhar também. Então, migração é a pessoa se deslocar de um lugar para o outro, e essas pessoas que se mudam de um lugar para o outro são chamadas de migrantes. Podem sublinhar o último parágrafo. Migração até imigrantes? De migrantes até vida. Tia, posso beber água? Sim. Os deslocamentos ao longo do tempo. Davi Mendes, pode ler, Davi Mendes? Página 245. Os deslocamentos ao longo do tempo. Ao longo dos anos, ocorreram vários deslocamentos populacionais no Brasil. Alguns deslocamentos ocorreram de forma temporária, ou seja, eram viagens ou expedições que duravam um determinado período de tempo. Sim. Outros deslocamentos foram permanentes. As pessoas se mudaram de seu lugar de origem e se estabeleceram em uma nova região. As pessoas podem se deslocar por diversos motivos, né? Nós vimos aí, em busca de melhores condições de trabalho, de vida, de saúde, vários motivos as pessoas se deslocam. Até por causa de guerra, fugindo de guerras também, da violência, das perseguições políticas, dos problemas do ambiente, às vezes um lugar que está muito poluído, um lugar que está muito sujo, tudo isso faz com que as pessoas se desloquem, ou as pessoas se desloquem de um local para o outro.
Quando você entende o motivo que fez com que a pessoa se desloque, tenha se deslocado de um lugar para o outro, você consegue entender melhor por que a pessoa está se mudando, né? Porque às vezes você fala assim, ela tinha uma casa maravilhosa, bonita, grande, confortável, era dela, ela não pagava aluguel nem nada, era dela mesmo a casa, e ela se mudou para uma casa assim, um lugar, uma casa menor, para um apartamento. Por que será? Será que ela se sentiu mais segura nesse apartamento? Será que a casa não estava muito grande e às vezes ela começou agora, de repente a família dela toda se mudou para outro local, às vezes os filhos se casaram, foram morar em outras casas, porque agora eles possuem as suas vidas próprias, e aí a pessoa fica sozinha, às vezes fica só o casal, então a casa fica muito grande, e aí tem todos os transtornos de uma casa grande. É limpar, cuidar, preservar, tem que estar sempre mandando pintar, enfim. É um gasto que às vezes a pessoa não está podendo ter e é muito cansativo. Então a pessoa às vezes vai optar em morar em um lugar menor, para ter um conforto e se cansar menos. Aí tem a imagem das pessoas se deslocando, né, as famílias de vários locais, de vários países. Aí na 246 nós temos as bandeiras. Que foram bandeiras? Nos primeiros anos em que o Brasil foi colonizado, os portugueses, né, nós vimos que eles vieram se estabelecer próximos ao litoral, para facilitar o embarque nos navios, nas embarcações. E por o Brasil ser um país muito grande, eles não conheciam ainda o Brasil todo. Então, eles tinham medo de se perder também. Aí o interior do Brasil foi sendo conhecido aos poucos, e pelos colonos. Então, começaram a praticar uma atividade aqui. E essa primeira atividade foi chamada de bandeira. Então, as bandeiras foram as primeiras atividades que exploraram o nosso território. Vamos sublinhar o segundo parágrafo, a palavra bandeiras. Tia, eu saí porque o computador da minha mãe deu problema. Ok. Agora vamos sublinhar. As bandeiras eram expedições ao interior do Brasil, só até Brasil. Isso aconteceu nos séculos 16 e 17. Aí agora você vai sublinhar qual era o objetivo. Com o objetivo, sublinha, com o objetivo de capturar indígenas para escravizar. E também eles iam procurar os índios para torná-los escravos e também iam procurar ouro e metais preciosos. Então, podem sublinhar, capturar indígenas para escravizar e procurar ouro e metais preciosos. A bandeira de pegar os índios é chamada de bandeira de apressamento. E a bandeira de pegar ouro e metais preciosos, de prospecção. Podem sublinhar o que está dentro do parênteses também. Quem está com o telefone de Natália Goulart? Quem é o aluno? Bom dia. Quem é o aluno que está com o telefone de Natália Goulart? É minha Dinda. Ah, você está em 2 telefones? Não, eu tô no meu. Porque está aparecendo aqui Natália Goulart? Olha só. Ai, que fofinho. As pessoas que participavam das bandeiras, elas eram conhecidas como bandeirantes. Podem sublinhar, bandeirantes.
Então, os bandeirantes eram as pessoas que participavam das bandeiras, procurando índios para torná-los escravos e procurando ouros e metais preciosos. E aí, o interior do Brasil foi se tornando mais conhecido, porque os bandeirantes estavam entrando no interior para procurar o quê? Os índios e os metais preciosos. Aí tem as rotas, né, os locais onde os bandeirantes mais percorreram. Ó. Então, as bandeiras elas foram muito importantes para explorar o nosso interior, né? Porque assim ele ficou sendo mais conhecido. Na página 247, olha como são os bandeirantes, como eles se vestiam. Estão vendo aí os bandeirantes? Eu vou dizer a verdade, a roupa não é tão bonita, não. Não. Nem um pouquinho. Então, a figura do bandeirante. E nem eles são. Olha, a figura do bandeirante. As expedições dos bandeirantes reuniam um grande número de pessoas e podiam durar semanas, meses ou até mesmo anos. Então, às vezes, esses homens saíam de casa e ficavam 3 semanas, 1 mês, 5 meses e até 1 ano ou até 2 anos nessas expedições, procurando índios e ouros e metais preciosos. As viagens, né, era sem conforto, né? Essa vida desses bandeirantes não tinha conforto. Eles caminhavam nas matas, as matas fechadas, porque, como nós vimos, a mata, né, como o interior ainda não era muito conhecido, então não tinha passado por lá, muitas pessoas não tinham passado por lá ainda. Então, as pessoas não tinham ainda desmatado, nem tinham aberto caminhos, que é o principal. Não era nem fazer o desmatamento, mas abrir alguns caminhos. Então, eram muitas matas fechadas. Eles não tinham um local muito confortável para dormir, dormiam embaixo de árvores, faziam cabanas. Que página nós estamos? 247. Faziam cabanas, tinham poucos recursos, não tinham muitas, naquela época não tinham muitas ferramentas. A alimentação também era precária, porque com o tempo ela ia acabando, porque às vezes eles saíam com uma alimentação para vamos ficar 2 meses, e ficavam 4 meses, o dobro. Então a alimentação ia acabando. Eles precisavam pegar o quê? Da natureza, as frutas, os legumes, os animais, eles precisavam caçar, pescar para a sua sobrevivência na alimentação. Aí, olha como eles estão há muito tempo, eles eram assim, ó, ilustrados assim, ó. Ó, eles tinham armas de fogo, usavam botas, as botas eram botas de cano alto, vinham até perto do joelho, as botas. Depois, ó, cantil, tá vendo? O cantilzinho que tem a água para poder não ficar com sede. E quando eles encontrassem um rio, uma cachoeira, eles poderiam pegar essa água para beber. Aí foram passando, né? O tempo foi passando e eles também foram se modernizando. Olha como já estavam se vestindo. Aí eles foram também melhorando a roupa para poder sobreviver mais tempo
na mata. Então, eles já estavam também aqui, ó, eles também usavam a arco e flecha dos índios, que eles aprenderam a manusear arcos e flechas. Ó, a calça. Muitos andavam descalços. Olha a camisa para se proteger da picada do mosquito, dos insetos. Chapéu por causa do sol, o sol muito quente, ou até mesmo para proteger da chuva também. Então, do sol e da chuva. Eles também usavam essas roupas para se proteger do sol e da chuva. Aí já tinham, né? Arco e flecha, como nós falamos, os facões, já tinham facas. E esses bandeirantes, esses homens, eles foram muito importantes, porque eles exploraram o nosso interior, né? O interior do Brasil, capturaram muitos índios e, infelizmente, eles também causaram mortes de muitos índios e destruíam algumas aldeias. Então, eles também eram um pouquinho... Eles eram ruins também, né? Porque quando eles iam atrás dos índios, eles achavam os índios, para que os índios voltassem com ele, o que eles faziam? Amarravam, né? Traziam os índios presos e destruíam toda aquela aldeia, para todos os índios irem junto com eles. Aí matavam crianças, idosos, mulheres, outros homens. Eles iam levando vários homens, vários índios. E os outros eles iam matando e iam destruindo. Destruíam tudo. Então, vamos sublinhar a penúltima frase da página 247. No entanto, eles também foram responsáveis, quer dizer, eles foram importantes para o desbravamento, para a colonização do nosso Brasil. Mas eles foram ruins. Foram homens que tiveram algumas atitudes não boas, né? Desagradáveis. Por quê? Porque eles mataram e destruíram muitas aldeias e mataram muitos índios. Então, podem sublinhar. No entanto, até aldeias. Tem os dois lados, né? Os dois lados. Eles ajudaram ao conhecimento do interior do Brasil, mas, em compensação, mataram e aprisionaram muitos índios. Os índios, pessoas acostumadas com a vida o quê? Livre. Os índios não gostavam de ficar presos. Será que eles conseguiram se viver nessa vida? Aceitaram essa vida? Não, né? Eles fugiram. Eles foram fugindo. Aí, na página 248, nós estamos vendo uma imagem, né? Um quadro, porque é uma pintura, que representa uma expedição bandeirante. Então, vários homens indo para descobrir o interior, conhecer o interior do Brasil, aprisionar os índios e descobrir ouro e pedras preciosas. Isso aí, eles lutavam e fugiam. Olhando a letra A e a letra B desse quadro, A aula que dura está quanto tempo? dizendo retirada do Cabo de São Roque, pintura de Henrique, feita em 1927, representando a expedição paulista. Essas letras estão correspondendo a que imagens? A letra A são... Quais são as pessoas da letra Os bandeirantes. Os bandeirantes. A letra A são os bandeirantes. A letra A são os bandeirantes? Olha bem. Não. Quem são os da letra A? Os índios. Indígenas. Letra A são os índios. Eles estão aí, ó, amarrados, eles estão capturados. Eles estão amarrados, capturados. E a letra B, que são os bandeirantes, que estão com as armas de fogo. Não escreve aí no chat, não, gente. Obrigada. Que estão aí com as armas de fogo. Então, A são indígenas. E B, bandeirante. Mas, tia, deixa eu fazer uma pergunta.
Lá em Portugal, será que eles têm alguma pessoa que faz de escravos para eles estar acostumados a fazer isso com os índios? Não, isso aí foi aqui no Brasil. Não, mas será que isso aconteceu lá no Portugal também? Não, aqui no Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, os índios já habitavam aqui. Certo? Os portugueses chegaram aqui no Brasil. Tô achando estranho. Descreva como os bandeirantes foram representados na pintura. Porque os indígenas, eles eram os donos da terra. Os portugueses invadiram o nosso país. Tomaram conta dele sem deixar o índio continuar mandando na terra, plantando, colhendo. Ainda ficaram roubando o nosso ouro e tornando os nossos índios, que eram os primeiros habitantes da terra, os donos da terra, fizeram eles de escravos. É isso que aconteceu. Eles queriam o nosso ouro. Quem ia pegar o nosso ouro? Quem ia ficar mexendo no ouro, no pau-brasil, depois daquilo tudo que nós já vimos, a cana-de-açúcar, as primeiras riquezas do Brasil? Quem teria que ficar? Primeiras pessoas que já estavam aqui eram os índios. Só que os índios não se dominaram, né? não conseguiram ficar sendo escravos. Foi onde eles trouxeram quem, gente? Que nós já estudamos. Os negros da África para serem escravos no lugar dos índios. Então, vamos ver aqui como os bandeirantes estão representados aqui na figura. Eles estão com... Como é que são as roupas? Do jeito... Não, Cleberson, olha para a imagem, por favor. Você não está olhando para a imagem. Olha para a imagem. Como que os bandeirantes estão representados nessa imagem aí? Eles estão com chapéu? Sim. Então, vamos escrever. Eles foram representados com chapéu, né? Os chapéus, porque são vários homens aqui, foram representados com chapéus. Eles estão com lenço no pescoço. Olha o lenço vermelho ali. Lenço. E roupas de couro. Eles estão com bota, eles estão com essa capa em cima para proteger do frio, da chuva. Já pode repetir? Letra C da página 248. Eles foram representados com chapéus, vírgula, lenços e roupas de couro. Mas tinha uma pergunta rápida. Eles foram muito espertos em ficar pegando nosso ouro. Eles pegaram todo nosso. Eles não foram espertos, eles foram desonestos, né? Vamos ver aí. Bom dia. Bom dia, tia Tereza. Bom dia, tia Beth. Bom dia, tia Beth. Bom dia, tia Beth. Bom dia, turma. Tia Tereza, Oi. a professora Gabriela não vai conseguir dar aula hoje. A internet dela deu problema. Ah, é. Ela botou no grupo. Eu tinha contado. Eu ia pedir você para seguir a aula. Eles já estão sabendo. A gente colocou no grupo, mas aí você tem como você seguir a aula? Então, eu vou até onde nós combinamos, senão não tem... Eu vou até o horário normal, tia Beth. Senão vai passar do que está na atividade, não vai ter atividade, entendeu? Entendi. Poxa. Queria aula de inglês. É minha aula favorita. A professora de inglês teve um probleminha na internet, né? A Beth já colocou lá no grupo, como a mãe de Letícia já tinha falado. Verdade. Mas eu queria Da dar minha- aula de inglês.
Olha, vamos lá. Eu gosto também Leia o grande. texto a seguir. Ó, se falar junto, ninguém vai entender. Leia o texto a seguir sobre as expedições bandeirantes. Além de escravizarem cerca de 500 mil índios, olha só o que eu falei, os bandeirantes também se embrenharam, quer dizer, foram... Como é que é se embrenhar? Eles entraram, tá? Entraram pelo sertão em busca de ouro. Essa aventura, marcada pela violência, acrescentou milhares de quilômetros de novas terras à colônia portuguesa. Porque aí é o que eu falei, né? Como eles foram descobrindo mais terras, Portugal foi ficando com mais terra ainda para eles do Brasil, porque eles foram pegando todas as terras que eles iam encontrando. Quanto mais eles iam para o sertão e entravam no nosso país e começavam a descobrir mais terras, pegavam para eles também essas terras que eles estavam descobrindo. Então, vamos ver quais são os 2 objetivos dessas expedições. A tia falou. O que eles faziam, os bandeirantes? Eles iam fazer 2 coisas principais. Pegavam. Aprisionar os Pegar o índios. nosso ouro e Isso. aprisionar os índios. Então, podem escrever muito bem. Podem escrever aí na letra A. Você pode repetir? Sim. Capturar e escravizar os índios. Pode repetir, por causa que tem alguma coisa aqui. Capturar e escravizar os índios e encontrar ouro e pedras preciosas. Repete, por favor. Capturar e escravizar os índios e encontrar O telefone da minha mãe tá tocando aqui, daí não dá pra poder escutar. ouro e pedras preciosas. Pode falar. Tia, você já falou a resposta da letra B? Não, nós estamos na A, amor. Quê? Não, estamos na A, gata. A B. As bandeiras eram deslocamentos populacionais temporários ou permanentes. Essas bandeiras elas eram para toda a vida ou tinham um tempo? Era para toda a vida. Era para toda a vida? Não. Então era o quê? Temporários. Passava um tempo, os bandeirantes tinham que voltar para casa, né? Então, as bandeiras eram deslocamentos populacionais temporários ou permanentes? Então, as bandeiras eram deslocamentos temporários. Quem tem um vizinho desse que toca música o dia inteiro? Temporários. Vírgula.
após... Julinha, você não está escrevendo. Após um determinado período, de tempo, Tia, pode repetir a letra B? as bandeiras eram por um período temporário. Após um período de tempo, os bandeirantes retornavam ao seu lugar de origem. Retornavam ao seu lugar de origem. Tia, mas o que a tia Elisa, o que a tia Beth quis dizer com continuar a aula? Quê? O que ela quis dizer com Já continuar que a a aula, tia de inglês não vai vir, a tia vai continuar com a aula dela. Não, é normal, é porque O tempo. ela pensa, olha só, o que acontece? Se não desse tempo de eu dar tudo hoje, eu ia ter que parar para poder a tia de inglês começar a aula dela, entendeu? Eu não poderia atrapalhar. Mas já que ela não vai dar aula ao vivo, eu posso terminar o que eu tinha planejado, é isso. Porque às vezes a gente planeja uma atividade e aí não dá tempo de dar tudo por vários motivos. O aluno demorou a escrever, a internet que caiu, né? Pode ser do professor, do aluno. Então, você planeja uma atividade já pensando nisso, até onde eu posso ir e até onde eu não posso. E se não der tempo de dar tudo, você continua na aula seguinte. Chama-se planejamento, ele é flexível. O que eu digo que eu vou fazer hoje, eu não tenho que fazer aquilo tudo. Eu posso fazer mais e posso fazer um pouco menos. Entendeu? Só que como não tem aula de inglês, eu posso fazer tudo que eu pensei em fazer hoje. Dá tempo de tudo, é isso. A tia Beth quis dizer. Tá? Não preciso ficar preocupada que eu tenho que parar para a professora de inglês entrar e eu não posso atrasar a professora de inglês, porque depois ela vai para outra turma. Então, se atrasar uma, atrasa toda. Nesse caso, não preciso, porque ela não vai entrar. Mas hoje, tudo que eu tinha planejado vai dar tempo no horário certinho, tá? Não tem preocupação nenhuma, não tem nada, não. Vocês não vão ficar sem aula de inglês porque a aula estará gravada. É só entrar. Terminou a aula agora, o que vocês vão fazer? Quando terminar a aula? Vai assistir a aula de inglês como se você estivesse falando com a tia Gabriela, normal. Tá bom? Então, vamos lá. Posso, Leandro? Deu para pegar tudo? Deu, Júlia? Deu, Cleberson? Davi Mendes? Então, tá. Tia, eu não consegui acompanhar a letra C. A letra o quê? Sim. Letra C. A letra C nós vamos fazer agora, gata. Ah, tá, que susto. Não, agora. De acordo com o texto, qual foi a principal consequência das expedições bandeirantes em relação à extensão da colônia portuguesa?
Bom, a tia falou para vocês o seguinte: quanto mais terras os bandeirantes iam descobrindo, né, iam conhecendo, quem ganhava com isso? Os Os portugueses. portugueses, Por que eles ganhavam com isso? porque eles pegavam as terras. E isso, eles iam ficando com mais terra ainda. Então, nós podemos escrever qual a consequência da expedição em relação a isso? A consequência... Vamos lá, Júlia. A consequência... A consequência foi o aumento Ô, tia, tem L no não, aumento? ao Nós estamos na letra C, né? sim. Quem está com o telefone de Adriana? Adriana Monteiro. Quem é que está com o telefone de Adriana Monteiro? Adriana da Silva Monteiro. Quem é? Quem é o aluno? Hein, gente? Adriana da Silva Monteiro é responsável de que aluno? Adriana da Silva Monteiro. Eu não sei quem é, não sei. Alguém sabe? Dessa vez não é minha agenda nem minha mãe. Hã? Eu também não. Dessa vez não é minha agenda nem minha mãe. Adriana da Silva Monteiro, bom dia. É responsável de que aluno? Responde. Acho que ela não sabe como ligar o áudio. Fala pra ela escrever, então, no chat, pra gente ver quem é. É chat, não é chat. Ah, mas eu falo assim, qual o problema? É Tá bate-papo. bom. Precisam brigar. Para Depois eu KitKash. vou ver lá quem é Adriana da Silva Monteiro. É para saber quem é o aluno. Mas essa pessoa é calada. Então, Parece que não tem língua. vamos. O que a tia colocou? A consequência foi o aumento de novas terras para a colônia portuguesa. Tia, passei no banheiro. Pode. Dá Adriana licença. sumiu. É por causa que saiu da reunião, né? Quem saiu da reunião? Adriana Monteiro. Adriana da Silva Monteiro. Tá, tudo bem. Então, escreveram? A colônia portuguesa? Por que a autora desse texto aí diz, né, ela afirma que essas expedições foram marcadas pela violência? Além de tudo, tinha violência. Por quê?
Hein? Porque eles maltratavam os índios. Isso, porque tinha violência, porque tinha maltrato para os índios, tinha até mortes, né? Destruição das aldeias. Então, por isso que ela fala isso. Tinha destruição das aldeias, morte de índios. Por isso que ela fala que tinha Por que muita todo mundo ficou quieto? Era tão violência. fácil assim. Não dá para ouvir o que você falou, Letícia. Por que todo mundo ficou quieto sendo que era tão fácil assim? Ah, então, por causa de tudo isso, né? Morte, violências. E aí, o que acontece? Aconteceu isso aí. Então, além da expedição ser boa para descobrir, ter sido boa para descobrir o nosso interior, também foi ruim devido à violência, marcada pela violência. Vamos pegar a nossa agenda. Tia, eu vou lá pegar a agenda. Já peguei a agenda. Ok, dia de hoje. 5 de agosto. Uhum. Cinco de agosto. Atividade de casa. Cinco de agosto, atividade de casa na plataforma. Então, atividade de casa de história na plataforma. 5 de agosto, atividade de casa na plataforma. Alguém pode me ver? Tá? Então, atividade de história está na plataforma. O aluno deverá copiar no caderno de história, atividade. Tio, Oi. você já falou a agenda? Estou falando agora, Davi. Ó, Pode atividade. me pedir, por favor? Posso. Eu estava procurando um lápis. Tá bom. Colocou aí no dia 5 de agosto? Sim. Então, 5 de agosto, atividade de casa no caderno de história. Atividade de casa no caderno de história. Copiar da plataforma. Atividade de casa do caderno de história. Copiar da plataforma. Atividade de casa do caderno de história, copiar na plataforma. Bom, amanhã é quinta. Amanhã é aula de artes. Prestem atenção. Amanhã é aula de artes. Amanhã nós iremos fazer para o Dia dos Pais. Então, o que eu vou pedir a você? Para pegar qualquer papel que você tem em casa. Folha, papel de presente, qualquer folha que você tenha que possa fazer um cartão. Ô, mãe. Tá? E a gente, Clebson, escuta aí o que eu te estou falando primeiro. Que para a gente fazer um cartão para o Dia dos Pais. Não estou pedindo para ninguém sair de casa, ir na rua, comprar papel, nada disso. Qualquer papel que você tenha. Se tiver papel colorido, beleza. Folha de papel de presente, qualquer papel que você possa fazer um cartão e depois escrever dentro dele. Tá? Qualquer papel assim. E aí, se vocês também tiverem outros papéis em casa, ótimo, para decoração. Tá? Então, amanhã nós vamos fazer aqui um cartão para o Dia dos Pais. Tá? Outra coisa que eu quero que você faça
se você tiver aí figuras de personagens, tá? Tá, pode dar para o avô e para o pai, tudo bem, beleza, não tem problema, tá? Aí você faz 2. Se você tiver personagens aí, imagens, né, figuras de revista em quadrinhos, ou você tem na internet em casa, pode copiar, colar, imprimir de algum super-herói, alguma coisa, você amanhã também pode já deixar para a nossa aula amanhã essa imagem com o rosto cortadinho. E das meninas também, tá? Tanto menino quanto menina. Se você tiver aí um super-herói, uma heroína, Superman, uma heroína muito bonitinha, pode recortar o rosto. Se tiver também um herói aí, pode recortar. E amanhã nós iremos realizar essa atividade, tá? Confecção do cartão para o Dia dos Pais. Então, peguem o papel que você tiver, lápis de cor, hidrocor, giz de cera, todos os materiais que você tem aí para fazer uma atividade de artes, ok? Tá? Então, amanhã, nossa aula de artes também será com atividades confeccionadas por você, para você entregar ao seu responsável no Dia dos Pais. Tá bom? Então, agora, vocês já sabem, a professora de inglês não vai fazer a aula, né? Não vai dar aula online, ela vai já está lá, né? A aula dela gravada, vocês vão assistir a aula da professora e vão realizar a atividade que ela pediu, tá bom? Que ela foi explicando lá direitinho. Tenham um bom dia, fiquem com Deus. uma boa tarde, uma Boa boa